Paulo Bilinski tentou transformar Ramagem em vítima de perseguição política, mas acabou abrindo espaço para uma invertida daquelas. Alencar Santana respondeu lembrando que fugitivo não vira perseguido só porque correu para os Estados Unidos e ainda colocou Eduardo Bolsonaro, o famoso Bananinha, no centro da discussão. Veja. Segundo ponto, ministro, foi sobre a prisão do nosso amigo, deputado federal, delegado da Polícia Federal, ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem. Então o Ramagem foi detido pelo ICE por o que, até o momento, parece, como foi declarado pelo Escritório para Assuntos do Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado americano, uma tentativa de estrangeiro manipular o sistema de imigração para contornar pedidos formais de extradição e estender perseguições políticas ao território dos Estados Unidos. Eu gostaria que o senhor explicasse qual foi o papel deste delegado da Polícia Federal nessa perseguição ilícita a um cidadão brasileiro. Novamente, delegado de Polícia Federal, deputado federal, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, que hoje se encontra num processo legítimo e legal de imigração aos Estados Unidos por perseguição política no Brasil. Aqui se criticou a ação da Polícia Federal, que lá nos Estados Unidos prendeu um fugitivo ex-deputado federal, que se utilizou o aparato estatal da ABIN para perseguir pessoas aqui no Brasil. Aliás, falando de Polícia Federal isenta, um ex-ministro da Justiça do governo anterior disse que a Polícia Federal tinha a ordem de proteger o filho dele. Mas a nossa polícia não vai proteger filho de ninguém. E se houve crítica ao pedido de extradição à prisão do ex-deputado lá fugitivo, o ex-presidente da ABIN, o Ramagem, eu tenho certeza, eu estou ansioso para que a justiça brasileira, para que a gente peça ao nosso governo a extradição do também fugitivo Bananinha. Porque agora novas revelações vieram hoje a público. Eu não tenho dúvida e peço que a Polícia Federal vá a fundo. Novas revelações do cronograma de pagamento. Senhoras e senhores, é mais do que... Não é só o cronograma que aquela planilha revela. O Bananinha foi para os Estados Unidos em janeiro de 2025. Fugitivo. Sabe quando ele começou a receber do Master? Em fevereiro de 2025. Isso não é coincidência. Isso é combinação. Como disse o presidente nacional do PL, o senador Flávio Bolsonaro não foi 2 dias depois que o Vorcaro saiu da prisão preventiva, da primeira, 2 dias depois ele foi visitá-lo, não foi lá para pôr fim ao negócio, foi para cobrar mais dinheiro, porque provavelmente o irmão deveria estar precisando para continuar passeando na Disney e lá morando e ainda articulando contra o nosso país, articulando medidas de sanções econômicas, articulando medidas de sanções na área de defesa nacional, porque é isso que significa agora essa intervenção, e o senador foi lá na semana antes, quando se decretou uma medida de intervenção nacional. O que eles defendem é isso, ao quererem aqui internamente se trazer a classificação de grupos terroristas. E ao mesmo tempo, tantas outras traições que lá comete. Então, ministro, para finalizar, eu estou esperando esse dia desse pedido de extradição e tenho certeza que logo virá. Mas quero novamente aqui parabenizar, dizer que pode contar conosco nas medidas que o Ministério tem implementado, na determinação do governo do presidente Lula de se estruturar o combate ao crime organizado para valer. Porque nós temos que, de fato, asfixiar esses grupos que assustam, né, e que agem em diversos cantos do país, em diversas localidades, de diversas maneiras. E, infelizmente, com a participação de grupos de autoridades locais, regionais, sejam de segurança ou não, articulados e pactuados com ele. Nós precisamos assim fazer. Mas esperamos, logicamente, e aqui a gente pede que os estados possam, de fato, vir juntos, porque se todo mundo somar esforços, como é o desejo do nosso governo, como assim propõe a PEC da segurança, eu tenho certeza que o combate e os resultados serão mais eficazes. Eu fiquei abismado hoje. Olha só a operação que aconteceu no estado de São Paulo. Foi preso um policial civil do estado de São Paulo que estava tramando, com membros do crime organizado do PCC, matar autoridades públicas, agentes públicos. Ora, como assim? E olha só, no estado de São Paulo também se matou o delator do PCC, com policiais pagos para protegê-lo
e ele tinha delatado policiais e o crime organizado. Tudo isso no maior estado do país. Olha só, se de fato o governo norte-americano, que alguns aqui idolatram e defendem as medidas contra o Brasil, se fosse agir, nesse caso, vinculando pessoas ao suposto grupo terrorista. Será que o governador estaria envolvido? Já que tem policiais sob o seu comando, protegendo o crime organizado, sendo aliado do crime organizado? Olha só a barbaridade. Porque a segurança, ministro, e como ministro, a Polícia Federal tem sua competência, mas está se buscando mais efetividade no combate ao crime organizado, como já disse aqui, tentando sufocar. Mas os crimes também assustam a população no dia a dia. Crime, isso daqui todo mundo tem medo de usar hoje em qualquer grande centro. As pessoas têm medo de portar um celular no meio da rua. Em São Paulo está assustador. Quem sabe o governador de São Paulo vai levar a experiência Chico Lucas lá do Piauí, que Vossa Excelência ajudou a implementar como secretário de Segurança. Esperamos, porque ninguém entra no centro de São Paulo seguro. Literalmente não há segurança. Aqui, quero parabenizar, ministro, a política também de se combater o crime de feminicídio. Em São Paulo aumentou a diferença de 2026 aos meses iniciais a 2025, 40% crescimento. 40%, sendo que a média nacional de crescimento é 4%. Ora, tem alguma coisa fora da curva extremamente errado. Por quê? Isso não é coincidência. Isso é uma polícia despreparada para efetivamente se combater o crime organizado. Ou uma polícia mal preparada, despreparada e mal preparada ao mesmo tempo. Eu fiquei chocado, ministro. Uma jovem de 21 anos, com uma vida pela frente, recém-formada na academia da Polícia Militar. 21 anos. A primeira ação, 3 meses na rua. Não é a reação. A primeira ação dela foi portar uma arma e matar uma outra mulher, mãe de 5 filhos. Ou seja, ela foi preparada para quê? Aquela menina. Para proteger? Ou será que ela foi preparada para matar? Eu acho que nesse sentido também o Ministério tem que lançar uma política para que possa ter uma colaboração dos estados na formação adequada dos policiais militares, policiais civis e todos eles. Garantir mais estímulos para que eles possam fazer isso. Porque não dá para a gente continuar com essa política. A polícia tem que proteger, tem que garantir a segurança de maneira efetiva, segurança é direito, sem dúvida alguma, mas não pode ter a violência como seu primeiro prisma. Não pode. Porque senão a gente está no estado da barbárie, sem dúvida alguma. E o governo do presidente Lula aqui já aprovou o projeto antifacção, que quiseram reconfigurá-lo completamente. O presidente manda com a lógica de se combater o crime organizado, os comandantes, e aqui se reconfigurou no primeiro momento, tentando tirar poder da Polícia Federal e tirar ações de fato combatiam para valer o comando do crime. Estranhamente, quem fez isso foi o secretário do Tarcísio, aqui à época como relator. Mas aprovamos o projeto, Vossa Excelência atuou, tratando desse tema aqui. Esperamos que a PEC da segurança também seja aprovada no Senado. Está desde 2025 no Parlamento. Proposta do presidente Lula. É muito estranho a resistência de alguns setores em não aprová-la e não permitir maior competência da Polícia Federal, do Ministério da Justiça e Segurança Pública no combate ao crime organizado. Mas agora, mudando de tema rapidamente... Olha, o deputado Paulo Bilinski entrou na discussão tentando vender Alexandre Ramagem como um pobre perseguido político. Segundo essa narrativa, Ramagem estaria nos Estados Unidos dentro de um processo legítimo de imigração, fugindo de uma suposta perseguição brasileira. Só faltou combinar essa versão com os fatos e com Alencar Santana. Porque Alencar foi direto ao ponto. Ramagem não seria simplesmente um cidadão buscando proteção no exterior, mas um ex-deputado e ex-diretor da ABIN acusado de usar a estrutura do Estado para perseguir adversários. Ou seja, Bilinski tentou criar a imagem de vítima, mas recebeu como resposta a lembrança das graves acusações que cercam o ex-chefe da inteligência brasileira. E a invertida ficou ainda mais pesada quando Alencar puxou Eduardo Bolsonaro para o debate. O deputado falou em eventual pedido de extradição e citou suspeitas sobre pagamentos que teriam começado depois da ida de Eduardo aos Estados Unidos. É importante destacar, essas alegações precisam ser apuradas pelas autoridades, com investigação, provas e direito de defesa. Mas, politicamente, o discurso foi devastador. A direita vive dizendo que ninguém pode ficar acima da lei. Porém, quando a investigação chega perto dos aliados, aparecem imediatamente as palavras perseguição, ditadura e exílio. É uma conveniência impressionante. Para os adversários, cadeia. Para os amigos, asilo político.
Alencar ainda ampliou o debate para a segurança pública, defendendo uma Polícia Federal fortalecida e criticando setores que tentam limitar a atuação federal contra o crime organizado. E esse é o ponto central. Segurança pública não pode ser tratada como instrumento de propaganda, nem a polícia pode existir para proteger família de político. Bilinski tentou defender Ramagem, mas acabou entregando o microfone para Alencar recordar acusações contra Ramagem, cobrar investigação sobre Eduardo Bolsonaro e denunciar a seletividade da direita. Foi tentar apagar o incêndio com gasolina e saiu chamuscado.